Sextou, né, senhoras e senhores? Inclusive, nesse friozinho que não tá fácil, eu tô aqui tomando meu cafezinho e vou convidar vocês a pegar o café de vocês, sentar e vamos aqui bater um papinho sobre como foi a semana do Atlético. E vamos começar com um assunto que já foi assunto na semana passada, inauguração da estátua do Sicupira. Tudo isso porque o nosso CEO, Alexandre Leitão, esteve presente na cerimônia de inauguração e aproveitou para falar com a nossa reportagem sobre essas homenagens aos ídolos do passado. Chegou a prometer mais ações do Atlético para celebrar as glórias do passado, como ele mesmo citou aí, citando o hino do Atlético, e falou que este ano é um ano de celebração e que a gente pode esperar mais coisas aí que o clube vai fazer para a gente celebrar este ano. Eu espero que ele esteja falando sério, porque ficou devendo aí, né, o show de drones que acabou não acontecendo, a contagem regressiva com a Rua de Fogo foi por conta da própria torcida, que também organizou um jantar, e tá todo mundo sentindo falta de ter uma iniciativa aí do Atlético mais para todo mundo. Lembrando que o clube anunciou aí um vinho especial, fez a campanha Sangue Forte. Se você for a 25 jogos, vai ganhar uma camisa oficial e outras ações menores, como o selo comemorativo, enfim. Todo mundo tá esperando aí mais ações do clube para comemorar o centenário que sejam maiores e atendam toda a torcida. E em campo, nessa semana, o Atlético viveu uma dualidade, né? Porque fez um jogo praticamente impecável contra o Palmeiras fora de casa, com -1, e conseguiu ganhar e manter a liderança do Campeonato Brasileiro, mas em casa acabou perdendo para o Danúbio por 2-0 num jogo que foi total apagão, muitos erros, umas mexidas do técnico Cuca no segundo tempo que acabaram não surtindo efeito, deixando o jogo no abafa, não surgiu efeito e acabamos perdendo. O técnico, inclusive, na coletiva, acabou falando sobre a derrota, disse que é uma derrota que não vai fazer falta e que o Atlético perdeu quando tinha que perder. Porém, meus amigos, não é bem assim e eu já vou explicar por quê. Antes eu vou comentar sobre uma coisa que acabou acontecendo, já era uma discussão que vinha na semana passada, mas acabou criando forças nessa semana e oficializada, que é a paralisação do Campeonato Brasileiro. A Liga Forte União, que faz parte aí do Atlético, se posicionou a favor de paralisar o campeonato, pelo menos até o dia 30 de maio, devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Foi muito falado sobre a isonomia do campeonato, por não ser justo, pelos que os clubes gaúchos estão passando. E, enfim, devido a essa toda a pressão, mais de 15 clubes se posicionaram aí. A CBF tinha marcado uma reunião para acontecer só no dia 27 de maio para decidir, mas devido a essa pressão acabou cedendo e suspendeu 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí eu falei tudo isso por quê? Porque o retorno do Atlético aos campos será no dia 30, contra o Sportiva Ameliano, que por enquanto está em segundo lugar no nosso grupo da Sul-Americana, mas apenas 2 pontos atrás do Atlético. Então isso torna esse confronto direto pela liderança do grupo. E só vou lembrar vocês que o primeiro de cada grupo da Sul-Americana passa direto para outra fase, enquanto quem ficar no segundo lugar vai jogar aí uma espécie de playoffs com os times que vão ser eliminados da Libertadores, ou seja, vai ter que jogar ainda mais uma vez para ver se consegue se classificar para a próxima fase, o que não é nada legal, né? Então o Atlético vai ter que vencer ou vencer o Sportiva Ameliano dentro de casa. E ainda essa derrota para o Danúbio acabou também complicando a situação do Atlético se classificar como primeiro lugar geral também de toda a fase, a melhor campanha de toda a fase de grupos, que te dá o direito a decidir todos os jogos em casa. Agora o Lanús nos passou e então a gente vai ter que torcer aí para talvez um tropeço do Lanús contra o Cuiabá para voltar a ser o primeiro lugar geral, que é uma coisa que o técnico Cuca já tinha falado que a gente estava atrás, que o clube estaria atrás de fazer. E enfim, essa derrota para o Danúbio acaba complicando um pouquinho as coisas, então não é uma derrota tão simples assim. E sobre a paralisação, né, na verdade, suspensão aí das rodadas do Brasileiro,
Dia 27, os clubes vão se reunir na sede da CBF no Rio de Janeiro para decidir aí o futuro do campeonato, como vai acontecer, todos os detalhes. São muitas coisas que acabam envolvendo, né? E o retorno do Atlético ficaria então para o dia 2 de junho contra o Flamengo. Aí entramos em outros detalhes sobre o que isso vai acarretar no time do Atlético. Fernandinho e Esquivel estão suspensos, então eles não jogariam daí contra o Flamengo, teriam que cumprir essa suspensão. E o goleiro Bento pode ser que seja o último jogo dele com a camisa do Furacão. Isso porque no dia 3 ele vai se apresentar para a seleção brasileira para jogar a Copa América, vai jogar 2 amistosos antes, mas depois vai jogar a Copa América. A Copa América vai até o dia 14 de julho. A janela de transferência do meio de ano inicia aí no dia 10. E essa semana, notícia aí, tivemos confirmação, né? Primeira vez que a Inter de Milão fala publicamente que sim, está interessada na contratação do goleiro Bento. A gente já sabe que eles tentaram no ano passado, mas o Atlético não quis negociar. Mas agora o Bento está vivendo o auge dele, convocação, é o goleiro que mais pega pênaltis no Brasil. E claro que é o sonho dele jogar na Europa. Inclusive, ele já deixou claro, quando veio a primeira proposta da Inter de Milão, que seria o seu sonho jogar no clube italiano. Então é muito provável que a Inter de Milão vá fazer uma proposta para o Atlético, que quer chegar nos 20 milhões de euros, quer vender o Bento aí como o goleiro brasileiro mais caro da história. E então pode ser que ele já se despeça enquanto estiver na Copa América, se toda essa negociação avançar durante os dias da janela. E o clube tão bem sabe disso que o Cuca também falou sobre a saída do Bento na coletiva junto com o Mazuco, que inclusive falou sobre olhar o mercado para possíveis saídas também do elenco. E o Cuca deixou bem claro que o clube já está preparando Léo Link para ser o goleiro titular, ele que é, né, o substituto natural do Bento, e vai ganhar sua chance em uma sequência de jogos enquanto o Bento estiver na Copa América. Já vai ser o grande teste para o Léo Link assumir a posição de vez. Inclusive, o Bento falou de novo sobre esse interesse da Inter de Milão. Ele fica feliz, diz que isso é fruto de todo o trabalho que ele vem fazendo, que ele, por enquanto, está no Atlético. Ele é muito agradecido porque tudo que ele conquistou jogando aqui, então que vai esperar ver o que vai acontecer, mas que sabe que qualquer um que assumir a meta atleticana vai dar conta do recado. Deixou o recado aí para o Léo Link, para o Mikael e para o Gabriel, sabendo que nós temos muitos bons goleiros ainda por vir. Já que a gente está falando de coletivas do Cuca, aqui também tiveram duas falas aí do treinador um pouco polêmicas, né? Se na semana passada o Coelho tinha falado sobre o seu próprio jejum de gols, foi a vez do Cuca falar sobre o jejum de gols do Coelho também, dizendo que ele cumpre uma função tática muito importante no time e que ele tem certeza que os jogadores sabem da confiança que ele tem e que ele vai ser usado, vai jogar muito, e que os torcedores muitas vezes não entendem a importância de ter um jogador assim no time. Outra declaração polêmica foi que, na mesma ocasião, ele acabou falando que Julimar é o seu jogador de confiança, que tem plena confiança em usar o jogador, e que acabou recebendo muitas críticas depois da partida contra o Danúbio. E o zagueiro Lucas Beleze, que tinha sido afastado do elenco atleticano porque o clube não tinha intenção de usá-lo novamente. Na verdade, o clube estava buscando uma negociação de empréstimo com o Lucas Beleze aí na janela, mas não acabou acontecendo. E aí, devido à lesão do Thiago Heleno e à escassez de jogadores para a posição, o Atlético então reintegrou o jogador à equipe. Ele já vem treinando com o elenco desde a lesão do Thiago Heleno e pode estar à disposição já. Lembrando que ele não está inscrito na Sul-Americana, mas no Brasileirão ele pode reforçar o time. Vamos falar de coisa boa, ação solidária, nossa torcida aí representando muito. A Fanáticos fez uma campanha aí de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul e acabou dando muito certo. Toda a torcida se uniu, fez muitas doações. A princípio eles iam fazer, acabando tendo um caminhão aí para mandar para o Rio Grande do Sul, mas as doações foram tantas que 2 caminhões lotados foram ajudar as famílias atingidas pela tragédia. Então, parabéns mais uma vez. Essas ações têm que ser muito comemoradas e muito faladas, repercutidas da torcida, fazendo aí o bem para a sociedade. E como eu falei,
Cuca e Mazzuco deram uma coletiva juntos. Mazzuco falou sobre a janela de meio de ano do Atlético, falou que sabe que a gente precisa contratar reforços, que há lacunas a serem preenchidas no elenco. Ele falou também de possíveis saídas, que eles já estão monitorando jogadores para todas as situações. E enquanto o mercado está aí nesse aquecimento, a gente já está ouvindo falar de ações, de movimentos do Atlético no mercado. O primeiro deles foi o interesse pelo zagueiro do Colo-Colo, Maximiliano Falcão. O Atlético já teria entrado em contato com representantes do jogador, porque se o Colo-Colo for eliminado da Libertadores, a chance dele sair do clube é muito grande. Diz que a pedida do Colo-Colo para começar a negociar é de 800 mil dólares. E outro que está na mira do Atlético é o meia John do Palmeiras. Ele que já foi utilizado pelo Abel na temporada passada para suprir a falta do Dudu no time. Foi muito elogiado pelo técnico, diz que ele tem muito potencial, é muito bom nos dribles. E, enfim, o Atlético entrou em contato com o Palmeiras já para saber qual é a situação, como seria uma possível negociação de compra do jogador. Apesar dele jogar aí como um meia centralizado, ele também pode fazer a função caindo pelo lado esquerdo do campo. Então, ele é um jogador que o Atlético considera importante para preencher lacunas que tem dentro do time. Pode entrar no lugar de Bruno Zapelli ou mesmo nas pontas, que a gente sabe que é uma posição de carência do elenco atleticano. Mas o Atlético vai ter aí uma briga nessa negociação, porque Cruzeiro e Bragantino já estão de olho no jogador. Inclusive, o Bragantino já quis levar ele emprestado no ano passado. O Abel Ferreira acabou barrando a saída, mas eles agora querem entrar nessa negociação. E o nosso Sub-17 está na final de um torneio disputado na Argentina, o Canteras de América. Eles que enfrentaram a seleção da Venezuela acabaram empatando o jogo e a decisão foi para os pênaltis. E como vocês já sabem que o CT do Caju é iluminado, né, pelos nossos goleiros, o goleiro Guilherme foi lá e pegou 2 cobranças, classificando o Atlético para a final. Agora eles vão pegar o Tajeres e o jogo é para acontecer neste sábado. Quem vai jogar neste sábado também são nossas gurias Furacão. Elas vão enfrentar o São José fora de casa, lá em São Paulo. E essa disputa está acirradíssima. São 4 vagas para a próxima fase. O Atlético está em 3º lugar do seu grupo. E o grupo ainda está todo embolado. Muita gente ainda tem chance para se classificar. Então é muito importante que as nossas gurias consigam essa vitória fora de casa, porque agora cada ponto conta. Então vamos torcer para elas. Vai ser sábado, 3 horas da tarde. E o São José vai fazer a transmissão pelo YouTube. Então o torcedor pode acompanhar e torcer muito para as nossas gurias. Lembrando vocês que todos os detalhes, tudo certinho sobre todas as notícias que eu comento aqui com vocês está no nosso site, threads.com.br. Então, se quer saber mais detalhes, vai estar lá tudo certinho nas nossas matérias para você ficar sabendo de tudo que acontece no Furacão. Por enquanto, eu vou ficando por aqui com o meu cafezinho fugindo do frio. Você curta muito o seu final de semana e a gente se vê na semana que vem.